um país que surge por conta de um movimento. Em 1896, o húngaro Theodor Herzl cria um movimento chamado sionismo. O sionismo pregava o seguinte: para a sobrevivência dos judeus é necessário ter um Estado próprio. E esse Estado próprio deve ser onde as escrituras sagradas dizem. É a região da Palestina. Nesse momento, em 1896, o mundo estava tendo vários movimentos de adequação territorial, de luta por território. E os judeus começaram a descrever a sua história a partir desse teórico. E ele fala: vamos migrar para a região da Palestina. Essa região, nesse momento, pertencia ao Império Otomano. Tá, Jean, mas foi um movimento rápido? Não. Aos poucos, os judeus começaram a migrar para essa região da Palestina, mas nesse momento aqui, muito pouco. Essa migração ela só vai aumentar pós-fim da Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império Otomano, essa região da Palestina passa para o domínio britânico. E o movimento de migração dos judeus para a Terra Santa, eles para os árabes islâmicos e para os cristãos, começa a se intensificar. Mas era terra de britânico. E os britânicos, para não gerar um conflito entre as duas partes que estavam vivendo em seu território, ele tem uma narrativa diplomática dual, distinta. Ao mesmo tempo que ele passava a mão na cabeça dos judeus que estavam chegando na região da Palestina, os britânicos passavam a mão também na cabeça dos árabes. Isso ficou claro com a Declaração de Balfour de 1917. Guarda isso aqui, que isso aqui é teu diferencial. Declaração de Balfour de 1917. Essa declaração passa a mão na cabeça de quem? Dos judeus que estavam chegando lá. A declaração apoia o sionismo, apoia essa teoria que os judeus precisam ter o seu Estado próprio. E é legítimo porque se encontra em escrituras bíblicas sagradas. E isso incentiva a migração de judeus para a região. Então, o processo começa a se tornar mais intenso pós-Primeira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, os britânicos, passam a mão na cabeça também dos árabes. E escrevem um livro de regras que ficou conhecido como Livro Branco, que limita a compra de terras por judeus. O judeu saía da Europa e ia para a Terra Santa. Ele precisava de um pedaço de terra para plantar, para comer e para construir a sua residência. Ele tinha que comprar de alguém. Como os judeus, sempre ligados historicamente com o comércio, eles tinham divisas, tinham grana. Então os judeus chegavam ali na Palestina, na região da Palestina, e compravam a terra dos árabes. E os árabes vendiam. Eles chegavam com muito dinheiro, então eles iam ocupando as terras. Ah, Jean, então os árabes também indiretamente estimularam a vinda dos judeus para a Terra Santa? Sim, porque eles vendiam as terras para os judeus. E o Livro Branco começou a limitar isso. Por quê? Os britânicos perceberam que havia uma grande quantidade agora de judeus em detrimento de árabes. Já estava quase se igualando a porcentagem. Você já tinha 33% da população da região judaica. Olha isso. Tá, Jean, mas esse processo, ele
ele se intensificou quando? Aqui. De 1933 a 1945, na Alemanha, você tem a instauração do regime nazista. Regime nazista de Adolf Hitler. E dentro das teorias desumanas e genocidas de Hitler, estava a aniquilação dos judeus, que ele culpava esses judeus pela pobreza da Alemanha. E aí toda aquela estrutura de campos de concentração, de trabalhos forçados e de aniquilação dos judeus foram colocadas em prática. E os judeus foram obrigados a fugir da Europa. Muitos conseguiram fugir. E o movimento sionista cai como uma chave. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, você tem o quê? Um aumento dessa imigração de judeus de todas as partes do mundo, mas principalmente da Europa e da Ásia, e isso vai aumentar o quê? O conflito. Porque está chegando judeus, você tem os árabes, historicamente eles são inimigos e disputam o território, é briga de família, e aí começa os conflitos entre as duas partes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa migração ela se intensificou ainda mais. Ainda mais. E o mundo viu que essa região poderia ser uma nova área de conflito. E o mundo não queria mais conflitos sangrentos no mundo. Por quê? Aquilo que teve na Segunda Guerra Mundial prejudicou ambas as partes, tanto os países mais pobres, mas principalmente europeus. Principalmente a Europa estava arrasada. E o mundo não queria mais um conflito. Você tem a criação da ONU. A criação da ONU. E a criação da ONU foi uma virada de chave para essa região, que poderia ser uma nova área de conflito no mundo. Tá, Jean, mas os britânicos permaneceram aqui na região da Palestina? Não. Você teve a saída deles. Então, você imagina, antes os britânicos, eles administravam a região, passava a mão na cabeça dos judeus, passava a mão na cabeça dos árabes, tentava manter um certo equilíbrio. Aí você tem a guerra, o aumento da chegada dos judeus na região. Mais judeus na região. O conflito aumenta. A ONU é criada para não ter conflitos no mundo, para ser uma mediadora desses conflitos. A Grã-Bretanha fala o quê? Vazei. Eu vou reconstruir o meu país que foi bombardeado pelos alemães dia e noite. Os britânicos deixam a região. O que poderia acontecer ali? Uma bagunça geral, um outro conflito entre as duas partes. E aí a ONU vai estabelecer uma conferência que visava a criação do Estado judeu e também do Estado árabe, que seria ali a região da Palestina.